Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 9 de outubro de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, 12h30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereador Luiz Rossini debate a importância da preservação e proteção das abelhas silvestres para o meio ambiente e o ser humano. Em audiência pública, vereador Carmo Luiz quer oficializar a cantata de Natal na cidade. Hoje é dia de conferir mais uma reportagem da série especial sobre o Dia das Crianças. E no esporte, na Série B, Guarani perde fora de casa. Ponte Preta vence e continua sonhando com o acesso. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da reunião ordinária de número 60. Os vereadores vão discutir e votar 9 projetos. Confira agora a pauta completa. O primeiro projeto da pauta é de autoria do vereador Pastor Elias Azevedo e será discutido pela primeira vez no plenário. A proposta acrescenta incisos à Lei 11.111, de 26 de dezembro de 2001, que trata da concessão de isenção do IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. A proposta tem o objetivo de acrescentar 2 novas possibilidades de isenção. A primeira para as pessoas com enfermidades, como portadores de tuberculose, esclerose múltipla e Parkinson, e a segunda para imóveis ocupados por entidades de apoio e integração às pessoas com deficiência que sejam sem fins lucrativos. Em turno único será analisada a proposta do vereador Tenente Santini, que concede o título de cidadão campineiro a Luiz Cláudio de Matos Basto. Nascido no Rio de Janeiro, o homenageado incorporou-se ao Exército em fevereiro de 1985. Atualmente é comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve em Campinas. O item 3 é a proposta dos vereadores Sidão Santos, Luiz Cirilo e do ex-vereador Tiago Ferrari, que cria o sistema de reuso de água de chuva no município de Campinas para utilização não potável em condomínios, clubes, entidades, conjuntos habitacionais, escolas públicas e particulares e demais imóveis residenciais, industriais e comerciais. O objetivo é reduzir o consumo de água, evitar a utilização de água potável onde não é necessário e encorajar a conservação de água e a autossuficiência. Em primeira discussão será analisado o projeto do ex-vereador Jairson Canário, que trata da parada segura e cidadã. O objetivo é criar o projeto que vai consistir na garantia de embarque e desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência fora dos pontos de parada de ônibus a qualquer hora e tempo, desde que exclusivamente ao longo do trajeto original. O item 5 é o projeto do ex-vereador Tiago Ferrari, que trata do reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas municipais. De acordo com a proposta, para a implantação deste sistema, os alunos, funcionários e pais deverão se envolver para gerar a conscientização e o conhecimento da comunidade escolar acerca da importância da economia de água. O sistema deverá ser implantado de acordo com as normas da ABNT. O item 6 é a primeira discussão do projeto do prefeito municipal, que revoga a Lei 14.952 de 2014, que trata da obrigatoriedade do pagamento de premiação em pecúnia aos atletas vencedores de corridas de rua, maratonas, meias maratonas e congêneres no município de Campinas, quando a inscrição para o evento estiver condicionada ao pagamento de valores. A revogação, de acordo com a justificativa, é necessária devido à inconstitucionalidade da legislação apontada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O item 7 é a proposta do vereador Luiz Rossini, que denomina como Centro de Saúde Maria Cecília Ramos de Oliveira o centro de saúde localizado no bairro DIC 1. O item 8 é o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito a Sueli Cabral Hatzam. Formada em Medicina em Bragança Paulista e com mestrado em Psiquiatria pela Unicamp, a homenageada é doutoranda pela USP, psiquiatra do Centro Médico de Campinas e coordenadora do PAICA, o Projeto de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente.
O item 9 é a proposta do ex-vereador Cláudio da Farmácia, que concede a medalha Arautos da Paz ao pastor José Penasso. O homenageado é fundador da Igreja Comunidade Evangélica Pentecostal Amor Ágape, do bairro Vida Nova, em Campinas. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde. Entrada pelo plenário na Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. A primeira parte da reunião ordinária de número 59 foi dedicada à importância da preservação e proteção das abelhas silvestres para o meio ambiente e para o ser humano. A primeira parte da reunião ordinária foi dedicada para debater a importância das abelhas silvestres para o meio ambiente. A abelha ela cumpre um papel fundamental para o ecossistema, equilíbrio ecológico e para a produção de alimento. E existe uma preocupação muito grande dos pesquisadores, cientistas, biólogos, com o risco que hoje a sociedade, principalmente por conta do uso indiscriminado de agrotóxico, vem apresentando para as abelhas. Há já dados que mostram que a população de abelhas tem diminuído e a consequência disso pode ser terrível para a sociedade, para o próprio homem. O debate contou com especialistas da Embrapa e do secretário do Meio Ambiente. Sem abelhas não tem polinização e sem polinização não tem a continuidade da vida no nosso planeta e a produção agrícola na nossa economia agrícola do Brasil. Isso é tão importante, né? E as abelhas fazem um trabalho aí muito importante de fazer esses casamentos aí, de levar os materiais genéticos, de fazer os cruzamentos e de dar continuidade à cadeia da vida. O especialista da Embrapa mostrou a importância das abelhas para a natureza e para o homem. Quando a gente fala de as abelhas estão morrendo, é para mostrar para vocês que o problema não é só elas desaparecerem. Porque se elas desaparecerem, é como se em cadeia a nossa vida também possa vir a ser impactada profundamente. Além do meio ambiente, a preocupação também é com a apicultura. Nós temos a apicultura, que é o mel produzido por abelhas com ferrão, e tem a meliponicultura, que é o mel produzido por abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas, né? Inclusive tem um projeto de lei tramitando na Câmara, de minha autoria, juntamente com o vereador Ailton da Farmácia, que visa proteger, né, a abelha sem ferrão no município de Campinas. Mas, obviamente, isso faz parte da cadeia econômica, da produção de alimentos, da agroindústria, né, é fundamental. Então, obviamente, a preservação da abelha significa você manter o teu potencial de produção de alimentos do país. Se a criação sofreu, todas aquelas abelhas ou aquela biodiversidade que está naquele ambiente também ou foi morta ou também está sendo impactada, tá? Então a gente vem buscando assim realmente um olhar para isso, juntamente com os órgãos de governo, para que a gente promova um outro olhar. A gente tem que realmente quebrar um paradigma. A gente tem que passar a dar mais importância para aspectos que não são apenas econômicos, né, que tem a ver com a nossa vida, com a nosso bem-estar, e começar a pensar, fazer um processo de transição. O vereador Hermínio Monteiro quer a obrigatoriedade da inclusão de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em todos os eventos públicos oficiais aqui no município. O projeto de lei ordinária 255 é de autoria do vereador Hermínio Monteiro e é voltado à inclusão da pessoa com deficiência auditiva. E hoje é necessário isso daí porque a Câmara Municipal já tem Libras em todos os seus programas há um bom tempo, então é um sucesso. Então Campinas necessita deste projeto, necessita destas pessoas estarem se manifestando dessa forma. Existem aproximadamente 40 mil pessoas surdas em Campinas e muitas delas não alfabetizadas, porém é necessário eles estarem se comunicando dessa forma. Por meio do projeto, todos os eventos públicos do município terão intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, como já acontece na Câmara. A acessibilidade e a inclusão é muito importante para a nossa cidade. Esta Casa Legislativa está de pronto, já fazendo projetos determinados para essas questões, essas causas, e eu tenho certeza que os meus pares, os vereadores, são muito sensíveis a esta causa
das pessoas com deficiência ou algum tipo de mobilidade reduzida. O vereador Carlão do PT protocolou uma moção direcionada ao governador do estado de São Paulo, João Dória, para que seja renovado o convênio entre o Fundo Estadual de Educação e a Secretaria de Educação. O vereador Carlão do PT apela ao governador João Dória e pede para que haja renovação do convênio entre o Fundo Estadual de Educação e a Secretaria Estadual de Educação. Este é um convênio feito pelo governo do estado junto ao município para a construção e reforma de creche em Campinas. Ocorre que nós estamos recebendo várias denúncias de empresas e do próprio município. As empresas que estão fazendo essa construção não estão recebendo do governo do estado. E isso tem atrasado as obras em Campinas, inclusive com o risco de algumas ter a paralisação total. Então nós fizemos essa moção, esse apelo ao governador, para que seja atualizado o pagamento das empresas, para que nós possamos iniciar o ano de 2020 com essas creches que estão sendo construídas e reformadas, já com vagas disponibilizadas para a população. A ideia é que sejam construídas ou concluídas 72 creches em todo o estado, incluindo a do Jardim Telespe em Campinas. A do Jardim Telespe ela está paralisada. Ela já paralisou exatamente por falta de pagamento. A empresa não consegue pagar seus funcionários e essa é uma das que a gente está mais preocupado porque a obra já iniciou e já está do meio para o fim. Então tem outras que estão na fila, que nem começaram ainda, e essa é a nossa preocupação, que esse tipo pela falta de pagamento, a cidade possa ficar prejudicada, continuar com falta de vagas e esse projeto não ser acabado. As festividades do Natal aqui em Campinas, há 6 anos, têm a abertura extraoficial com a cantata de Natal na Universidade Mackenzie. O vereador Carmo Luiz propôs, em audiência pública, oficializar a data. A cantata de Natal, apresentada no prédio da Universidade Presbiteriana Mackenzie, há 6 anos consecutivos, abre as festividades do Natal em Campinas. Em audiência pública, o vereador Carmo Luiz, do PSC, Partido Social Cristão, apresentou a proposta de oficializar a data no calendário da cidade. Para nós é uma honra entrarmos, participarmos da história de um evento que já tem grande glória dentro da cidade e para nós oficializarmos e colocarmos ele no calendário oficial do município é uma honra. Representantes da Universidade Mackenzie estiveram presentes e expressaram contentamento com a oficialização da data. Para que os festejos natalinos da Prefeitura de Campinas tenham início com a cantata Um Grito de Paz, que o Mackenzie já está fazendo pelo 7º ano, este ano será o 7º ano. Desde o seu nascedouro, o Mackenzie tem sido aquele que recebe a população de Campinas e os coralistas da cidade de Campinas para oferecer a Campinas um início de Natal que seja de fato em sintonia com aquilo que nós cremos que deve ser o Natal. Já é um grande ato, mas temos absoluta certeza que as semeaduras desse pouco tempo, com os frutos que já estão dando, serão semeaduras enormes. Eu tenho certeza que darão frutos enormes e trará realmente para Campinas mais uma grande ação, mais um grande evento, que eu tenho certeza que é a tendência a tornar-se este evento, especialmente agora, incluso no calendário oficial do município. Então, mais que um grito de paz, será uma ação de paz? Mais que um grito de paz, uma ação de paz. E que nós possamos realmente, como foi dito por todos que participaram, nos juntar e acreditar que é possível construir um mundo melhor com cada ato e com cada grito de paz. Na última semana, a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara se reuniu para debater projetos. Confira como foi. Na sexta reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, realizada no plenarinho da Câmara na última semana, os 6 projetos incluídos na pauta tiveram pareceres favoráveis dos relatores. Além deles, outros 2 projetos incluídos também tiveram seus pareceres aprovados na reunião.
Presidente da comissão, o vereador Gilberto Vermelho, teve a companhia dos vereadores Pastor Elias Azevedo e Carmo Luiz, o último em substituição ao titular Rubens Gás, que justificou sua ausência por motivos particulares. Ao fim da reunião, o presidente disse que a comissão cumpriu o seu papel de dar celeridade à tramitação dos projetos da casa, que podem agora ir ao plenário para votação. Estamos aqui cumprindo, como dito aqui pelo vereador Pastor Elias Azevedo, regimentalmente a nossa obrigação aqui na Comissão de Finanças, para que possamos dar legalidade para que o processo possa ter o seu trâmite normal e indo até a votação. Membro da comissão, o vereador Pastor Elias Azevedo também comentou a dinâmica da reunião, que foi bem objetiva. Para quem acompanha, pode até ter um entendimento diferente, parece que é tudo muito rápido, né? Mas a verdade é que esses projetos já foram discutidos e ele tem mesmo, a reunião ela tem mesmo esse viés de poder dar legalidade e contar, claro, com a concordância, com a aprovação ou a reprovação dos outros membros das comissões. Então, eles já foram discutidos, já foram estudados, pensados e os pareceres que nesta hora são votados. Rápido intervalo e na volta, reunião solene com entrega de diploma de mérito jurídico. O quadro Na Ponta do Lápis ensina o casal a ter uma boa saúde financeira. Tem a agenda de cinema, a nossa série de reportagens sobre o Dia das Crianças e os gols das partidas de ontem de Guarani e Ponte Preta. Jornal Câmara Notícia volta em 1 minuto. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Dilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Aos poucos, a frente fria vai saindo do estado de São Paulo. Nesta quarta-feira, a chuva ainda apareceu, mas para amanhã, quinta-feira, o sol volta a aparecer ainda sob muitas nuvens e o tempo deve ficar firme. Sobre as temperaturas, está aí na sua tela, mínima de 15 graus e a máxima não passa dos 22. Em reunião solene, o vereador Carlão do PT entregou 2 diplomas de mérito jurídico. Confira como foi a cerimônia. A homenagem foi prestada a 2 advogados de Campinas, que tiveram seus trabalhos reconhecidos. Essa casa, quando nós apresentamos essa homenagem de mérito jurídico, é por conhecer profundamente esses homenageados de hoje. E porque essa casa, ela tem esse projeto, essa lei aqui em Campinas, aonde a gente presta homenagem àqueles e aquelas que durante muitos anos prestam serviço para essa cidade. E quando nós, vereadores e vereadora, vamos homenagear alguém, a gente primeiro agradece a oportunidade de poder fazer essa homenagem. Não só pelo serviço prestado, mas porque essa Casa de Lei, ela tem como um dos seus papéis fundamentais a participação popular, fazer as legislações para a cidade, mas, ao mesmo tempo, poder trazer para a cidade de Campinas, apresentar para a cidade de Campinas as pessoas que têm trazido
importantes contribuições. O trabalho da advogada e economista Andréia Bessa foi reconhecido na noite. Ela é pós-graduada em Direito Tributário e atua na defesa de direitos humanos. Entre 2001 e 2004, foi coordenadora de políticas públicas para a juventude na Prefeitura de Campinas. E em 2005, fez frente ao Projeto Nacional de Geração de Emprego para a Juventude. Advogar, para mim, não foi uma questão de profissão, né? A advocacia, para mim, ela surgiu como uma missão. Porque na economia, apesar de amar também a profissão de economista, mas na economia eu não conseguia vislumbrar tudo o que eu consigo hoje na advocacia, né? Eu não conseguia travar as batalhas que hoje eu consigo pela advocacia. Então, a advocacia, para mim, não é, em momento algum, nunca imaginei ela como profissão, né? Ela, para mim, sempre foi uma missão. E quando eu escolhi para que ela fosse a minha missão, foi para lutar por direitos. Já o advogado Ademir José da Silva participa de diversas entidades ligadas à luta pela igualdade racial e de direitos da população negra. Também é presidente da Comissão da Verdade sobre a escravidão negra no Brasil e presidente da Comissão de Liberdade Religiosa em Campinas. Quero agradecer aqui, sim, do fundo do coração, todos aqueles colegas ali que me ajudaram, e fora dali, né, a minha família. A minha esposa, à época eu já tinha 2 filhos, tinha meus 2 filhos, eram crianças, a minha esposa trabalhava e eu tinha que dividir, né, o estudo e o trabalho e também a luta na comunidade. E muitas vezes sacrificando os familiares, né, privando eles do convívio familiar, convívio paternal. Mas eu sou muito grato, né, ao que sou hoje, a eles. Hoje é dia do quadro Na Ponta do Lápis, que aborda a importância do casal ter uma boa saúde financeira. Você sabe quais são os deveres matrimoniais? Bom, esse é um assunto que gera muita polêmica. Fala aí, sempre a melhor opção para o casal é ter uma saúde financeira saudável. Quem vai esclarecer tudinho pra gente é a Joyce. Se liga. Primeiramente, os deveres matrimoniais são previstos lá no Código Civil. Quais são eles? Vida em comum, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e considerações mútuos, fidelidade. O que acontece? Quando a gente fala em fidelidade, a maioria das pessoas pensa em fidelidade como a não existência de um caso extraconjugal. Mas existem um sem número de aspectos que essa fidelidade representa. Um desses aspectos, e um aspecto muito relevante para as famílias modernas, é a fidelidade financeira. Quando você faz uma compra, você esconde do seu esposo ou da sua esposa? Quando você recebe uma promoção e junto com essa promoção vem um aumento do seu salário, você conta para o seu esposo ou para a sua esposa ou você prefere não contar porque você sabe que você ainda nem recebeu esse extra e o seu esposo, sua esposa já pensou numa forma de torrar o seu dinheiro? Se você faz alguma dessas coisas, você está sendo infiel. Independentemente do regime de bens, eu recomendo a honestidade entre os cônjuges, entre os companheiros. Por quê? Você está construindo uma vida a dois, você está construindo uma família, ou seja, você escolheu aquela pessoa para estar do seu lado para o que der e vier, na saúde e na doença. Tem que ser também quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro. Então, a gente precisa ter honestidade, a gente precisa ter um orçamento em comum, a gente precisa estabelecer metas para serem realizadas de forma em comum. A gente precisa conversar sobre dinheiro. Conversar sobre dinheiro não pode ser um problema familiar. Quando a gente passa a esconder do parceiro quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, quando a gente começa a ter uma poupança escondida ou um cartão de crédito que o meu parceiro não sabe, a gente está caminhando para um caminho sem volta de
infidelidade financeira, que vai gerar um desgaste no meu casamento e que talvez possa levar à separação ou ao divórcio. Ou se não leva, leva para aqueles casamentos tormentosos em que a pessoa não tem mais vontade de conviver com seu cônjuge, com seu companheiro. Exatamente. Quando eu sei quanto eu ganho e quando eu sei quanto o meu parceiro ganha, a gente pode estabelecer claramente que um vai cuidar da conta de água e o outro vai cuidar da conta de luz, ou que a gente vai juntar todo o nosso dinheiro numa conta corrente, que a gente vai estabelecer juntos como é que paga as contas. Mas o que eu estou criando com isso? Eu estou criando uma sinergia que, trabalhando com disciplina, trabalhando com um orçamento equilibrado, a minha família vai enriquecer. Por quê? Porque não vai ter espaço para mentiras, não vai ter espaço para esconder dívidas, para esconder compras, porque quando a gente faz isso, o orçamento nunca fecha. Amanhã é dia de estreia na telona, mas claro que antes você fica sabendo aqui no Jornal Câmara Notícia qual é o longa. Destaque para o filme de Will Smith, Projeto Gemini. Olá, Agenda Cinema no ar. Esse final de semana temos como destaque a estreia do filme Projeto Gemini. O longa tem no elenco Will Smith e a direção de Ang Lee. Me explica uma coisa. Por que é tão difícil para você matar esse cara? Ele sabia todos os meus movimentos antes de eu executá-los. O melhor assassino do mundo está ficando velho e menos confiável. Por isso, seus chefes decidem eliminá-lo, criando um clone mais novo e mais forte, com a tarefa de exterminá-lo. Quem é ele? Apadrinhamento Afetivo, um programa que tem o objetivo de estabelecer vínculo familiar e comunitário com as crianças e adolescentes que são destituídas da família e vivem em instituições de acolhimento. Acompanhe agora na reportagem que faz parte da nossa série de reportagens sobre o direito das crianças. Crescer em uma instituição de acolhimento, atingir a maioridade, sair da casa lar, o que fazer, como vou me virar, para onde eu vou? Essas são um pouco das inquietações de meninos e meninas que não foram adotados e chegaram à adolescência. Com idade entre 15 e 17 anos, para encontrar o seu lugar no mundo, eles precisam de um apoio, de uma nova perspectiva. E é aí que, em Campinas, atua o Projeto Trilhar, gerido pela Guardinha, a Associação do Homem do Amanhã, em parceria com a FEAC, a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, outras ONGs, a Prefeitura e a Vara da Infância e da Juventude. Quando surgiu a ideia, nós fizemos algumas pesquisas, buscamos alguns trabalhos que já existiam nesta área, e aí identificamos na Guardinha um parceiro que tem um conhecimento técnico e uma disposição, acho que para mais o conhecimento técnico, uma disposição de trabalhar conjuntamente e desenvolver um projeto dessa importância para o município. Então a gente trabalha 4 eixos principais no projeto, que é a autonomia, moradia, trabalho e o conhecimento da cidade, né, e essa locomoção no espaço, né, da cidade. Para que esse processo tenha sucesso, a atuação de pessoas como a Carol e a Patrícia é essencial. São adultos voluntários que se propõem a ser mentores desses adolescentes. Cada uma chegou de uma forma até o trilhar.
Eu já conheci o adolescente por outros projetos que nós fizemos juntos na infância dele. Um projeto que chama Fazendo uma História e outros projetos da BVH, que é Bolsa de Valores Humanos. E o adolescente estava aqui no Trilhar e mencionou meu nome para ser mentora dele. Então eu voltei a ter contato com ele através do projeto. Eu entendi que era um momento da minha vida de fazer um trabalho social e eu comecei a seguir alguns grupos, né, em algumas redes sociais e vi um anúncio do projeto que começaria mesmo no ano passado, que haveria uma inscrição, um projeto, a seleção de mentores e eu participei de todo esse processo. Elas, assim como outras pessoas que se propuseram a essa jornada, passam por um processo de treinamento e encontro com os jovens, o que eles chamam de pareamento. Todo o processo de preparação dos voluntários e até mesmo o meu e da minha companheira Natália, que também somos mentores, a base para o nosso trabalho com o jovem é o estabelecimento do vínculo com esse adolescente. Este é um momento delicado, porque ao atingir a maioridade, eles sairão das instituições independente de estarem preparados ou não. O desacolhimento é uma ruptura e é aí que entra o trabalho dessas pessoas que preparam os jovens para a vida adulta autônoma. O Daniel é um desses jovens que o Trilhar foi essencial nessa virada e conquista da autonomia. Ela chegou e ela falou que a FEAC tinha abrido 2 vagas, uma pro pessoal da Guardinha e outra pro pessoal do Trilhar. E aí eu falei, que eu topava. E a gente foi, aí do Trilhar era 3 pessoas comigo e da Guardinha tinha mais. Aí a gente fez a entrevista normal e no final de maio ela chegou, aí ela me entregou um papelzinho e aí quando eu abri, tava lá que eu passei a entrevista. E aí eu tô aqui hoje, porque agora eu tenho que lidar com a maioria das responsabilidades e problemas, então... Mas o Trilhar te ajudou a pensar como que você também teria que lidar com esses problemas, porque a vida adulta é assim. Sim, eu sempre levo para os encontros individuais, cada situação, e aí a gente sempre tenta chegar num consenso de como resolver ela ou tratar disso. Para que quando eles saiam do serviço de acolhimento, eles tenham a bagagem que eles precisam para ter uma vida autônoma. O serviço de acolhimento ele tenta fazer todo esse preparo, mas é um coletivo. E essa autonomia precisa sim de muito mais pessoas que se proponham a doar o seu tempo, o que essas voluntárias garantem que é compensador. Eu espero que eu sempre possa ajudá-lo a partir de então, mas que em muitos momentos ele tenha essa lembrança de que ele teve alguém para ajudá-lo e, acima de tudo, desenvolver esse potencial, né, de autonomia. É um processo social, né, é um processo que envolve todo o interesse de toda uma sociedade, que os indivíduos consigam se desenvolver, independente de onde eles nasceram, da família que os formaram, e que a gente possa participar dessa formação social juntos. Então, meu sentimento é que ele consiga fazer essa transição com qualidade, com respeito, com dignidade, e eu veja isso acontecer. Ontem foi dia de rodada cheia no Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta recebeu a equipe do Londrina e conseguiu a reabilitação. Já o Guarani foi a Curitiba e se deu mal. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Juan Alano cobrou escanteio. Robson antecipou ao goleiro Clever, que saiu e não achou nada. E de cabeça marcou o único gol do jogo. Final, Curitiba 1, Guarani 0. No Moisés Lucarelli, logo aos 40 segundos de jogo, Roger foi puxado dentro da área. Pênalti que Renato Cajá cobrou com maestria, 1-0 Ponte. Aos 22 minutos, em jogada pela direita, Alemão cruzou para Léo Passos, que livre de marcação desviou para o empate, 1-1. Só que 8 minutos depois, Diego Renan cruzou e Roger, artilheiro, autêntico camisa 9, de chapa, colocou a macaca de novo à frente, 2-1.
Na etapa final, aos 33 minutos, veio o golpe final. Renato Cajá serviu Guilherme Guedes, que cruzou na cabeça de quem? Roger, o atacante, achou o cantinho de César. Final, Ponte Preta 3, Londrina 1. Pela ordem cronológica, o Guarani volta os olhares para a parte de baixo da tabela, terminou a rodada na 14ª colocação, apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta está na 9ª colocação, a 3 pontos do G4. As equipes voltam a campo já na próxima sexta-feira, depois de amanhã. O Bugre recebe aqui no estádio Brinco de Ouro o CRB e a Ponte Preta vai a Barueri encarar o Oeste. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite, depois da reunião ordinária de número 60, você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12h30, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.